Amigo da Rádio Clube, da Globo Fest Esporte, estamos aqui com o Catalão, direto do Fórum Esportivo, dentro de Salvador, para falar um pouco de esporte, para levar para a nossa cidade, né, Catalão? Boa noite, Rádio Clube São Antônio de Jesus. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube, é um prazer estar falando com vocês e responder as perguntas que o repórter por acaso fizer. Veio pegar experiência para a cidade de Piauí, para realizar mais um campeonato municipal dentro de Piauí? Não, o nosso grande objetivo aqui, na verdade, é você aprimorar, você adquirir técnica de gestão, né, para você empregar no que você faz. E após 1 ano e meio de pós-graduação, foi muito importante esse período e com certeza será daqui para frente, para a gente começar a agir de maneira mais profissional, que é o que todos os dirigentes deveriam fazer, para não estar fazendo bobagem. Então, eu indico a todos que possam fazer, que façam o curso de gestão esportiva, porque hoje eu me sinto um cara completamente diferente do dia que eu entrei aqui. Então, eu acho muito importante que as pessoas que queiram realmente seguir por esse caminho, que procurem se aprimorar, procurem se graduar, para que faça sempre a coisa da maneira correta. Catalão, como é que anda o futebol de Piauí para esse ano do Campeonato Municipal 2016? Na verdade, nós temos já há algum tempo, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, ou 4, não sei, que nós não temos campeonato da cidade. Não existe uma desavença entre a Liga e a Prefeitura e parou completamente. A gente está com base lá, fazendo trabalho de base com garotos, com adolescentes, mas a gente sabe que teria a necessidade de Piauí estar no intermunicipal, ter campeonatos fortes, para que esses garotos possam mostrar alguma coisa ou que eles tenham um horizonte melhor. Infelizmente existe essa briga, mas dentro do possível a gente vai fazendo o trabalho e a gente espera que a região toda se fortaleça, procure melhorar o que tem, porque o grande lance hoje, na minha visão, é você fazer jogadores, você fazer cidadão, para ter clubes que realmente possam representar a Bahia, que infelizmente hoje não está legal. Catalão, ano político para escolher novos prefeitos, ou ficar o prefeito que está comandando a cidade. Já teve alguma reunião com os clubes para o prefeito, junto com o secretário de esporte, apoiar o campeonato esse ano de 2016, lá em Piauí? Lá, como eu lhe falei, está tudo parado há algum tempo já. A gente tem, infelizmente, que conviver com esse tipo de coisa. Mas dentro do possível, a gente, pelo menos com os mais jovens, a gente tem feito algumas atividades que têm criado uma certa expectativa, mas o ideal seria que nós tivéssemos, na verdade, grandes campeonatos municipais, entrar no intermunicipal, porque aí sim nós estaríamos terminando uma cadeia de preparação desse jovem para o mundo do esporte. E o comércio de Piauí, será que não tem condições de realizar um campeonato municipal junto com vocês? Sim, o grande problema lá não é a questão, hoje, não é a questão financeira, é mais uma questão política, infelizmente, entendeu? Uma questão que, infelizmente, nós não podemos resolver, mas, infelizmente, está acontecendo. É uma cidade que é tricampeã no intermunicipal, que já revelou grandes jogadores para o Brasil, e está nessa situação. Se você me perguntasse há 10 anos atrás, eu jamais imaginaria que nós pudéssemos chegar a esse ponto que nós chegamos agora. Mas, infelizmente, aconteceu. O que a gente não pode é ficar chorando o leite derramado. A gente tem que procurar outros meios para que o esporte não morra e para que a gente consiga dar uma juventude tão carente de oportunidades, um horizonte para eles chegar a algum lugar, que infelizmente hoje no município a gente não tem, a gente acabou praticamente todas as competições, no mundo escolar também não tem, então tudo isso dificulta, mas a gente vai continuar guerreando aí até chegar ao objetivo que seja comum para todos e que essa juventude tenha espaço para praticar o esporte, que é muito importante. É briga política com o presidente da Liga e o prefeito atual de lá de Piauí? Exato, é uma briga já antiga, já deve ter lá 6 anos, não sei o tempo que tem, e isso dificultou, e dificulta para todo mundo. Não dificulta só para quem disputa o intermunicipal, dificulta para quem está começando a fazer um trabalho agora, querendo ser jogador de futebol. Primeiro ele perde o norte, ele não sabe para onde é que ele vai, se ele vai para um time profissional, se ele vai para uma seleção intermunicipal. Então tudo isso dificulta, mas acredito que em breve isso acabe, que a gente continue a dar o curso normal
do esporte de Piauí, que sempre fez bonito em todas as competições que participa. Para a gente fechar a nossa matéria com chave de ouro, Catalão do Doce Mel Esporte Clube, a seleção de Piauí tem possibilidade de disputar o Intermunicipal 2016? Acho muito difícil, mas nada é impossível. Mas a dificuldade é grande, né, de relacionamento, e isso realmente deixa todos perplexos. Uma cidade que, em média de público de jogos, é 1.000, 1.500, 2.000 pessoas, e já estamos há praticamente 6 anos, né, sem poder participar, sem poder mostrar ao torcedor. É uma coisa que talvez demore da gente recuperar esse público, mas tem que se fazer. Paciência, vamos continuar trabalhando. Eu acho que nós é que não podemos desistir e tentar mudar essa realidade que está aí. Catalão, muito obrigado. Atender o microfone da Rádio Clube, programa Show de Bola, em parceria da Globo Fest Esporte. Nós agradecemos essa oportunidade, é um prazer muito grande a gente estar falando para outras regiões, porque é bom a gente ter, né, esse conhecimento, ter esse network, porque é daí que a gente começa a copiar as coisas boas. E a gente espera com isso ter contribuído para a confecção do seu programa. Muito obrigado, um abraço. Estou aqui com o professor Ney Santos, da SUDESB, que veio também valorizar o fórum esportivo dentro daqui de Salvador, né, professor? Boa noite, Rádio Clube Santo Antônio Jesus. Boa noite, ouvintes da Rádio Clube. Não tem como ficar sem vir aqui um evento desse porte, da abrangência que esse evento tem, e é o esporte sendo tratado da forma mais ampla possível, e o que nos traz até aqui a Faculdade 2 de Julho. Parabenizar o pessoal da coordenação pelo evento que eles hoje estão nos propiciando. Professor, muita gente do Recôncavo veio participar desse fórum, mas muita gente reclamando do esporte de São Antônio de Jesus. Muita gente, professor está aqui batendo papo rapidinho, mas voltei já para falar com ele, muito assediado aqui, muita gente do Recôncavo veio participar do fórum e muita gente reclamando do desporto de todo o Recôncavo. Olha, eu vou agora falar do ponto de vista de política pública. Eu que sou analista técnico da SUDESB. Nós temos desenvolvido um trabalho, e isso vem sendo ao longo dos anos, e ele se identificou a partir de 2007, com a chegada de Bobô lá na direção da SUDESB, atualmente com o professor Elias. O que é que nós temos feito? Buscado interiorizar cada vez mais essas ações. Só que esse trabalho, ele é um trabalho que precisa ser partilhado. O Estado tem feito a parte dele, a iniciativa privada precisa chegar também como parceiro e as prefeituras precisam assumir o papel, entendeu? Como ente público que precisa desenvolver a política pública no âmbito de município, ela é feita pelas prefeituras. O Estado dá suporte, a União dá suporte, para isso nós temos recurso federal, temos recurso estadual, mas é preciso que essas políticas sejam capazes, primeiro, pelas próprias prefeituras. E o que a gente não tem assistido tanto assim, tem municípios que estão num plano maior, tem municípios, qual é hoje a condição básica? E aí eu tenho colocado isso reiteradas vezes. É preciso que se crie, que se bote para funcionar os conselhos municipais de esporte, porque esses conselhos são representativos da sociedade. Entendeu? E eles é quem vão fazer a cobrança, eles é que vão até a Câmara Municipal, onde estão os vereadores, que são os nossos representantes legais, eles é que vão cobrar dos prefeitos, por sua vez vão dar subsídio para que o prefeito cobre numa esfera superior aos órgãos de Estado, aos órgãos federais. Então a gente precisa estruturar as políticas públicas. Agora é preciso que tenha boa vontade e interesse por parte de prefeitos, por parte de vereadores, entendeu? Porque no âmbito do Estado a gente vem fazendo. O secretário Álvaro Gomes falou de manhã na abertura do fórum, e você foi testemunha ocular e auditiva, que boa vontade, desejo a realizar, tem recursos, apesar de escassos, se procura otimizar. Agora, é preciso que tenha iniciativa. Não adianta ficar o município, vou citar, Santo Antônio de Jesus, ficar esperando
que se saia de lá e venha saber o que é que Santo Antônio quer, não. Quem tem que dizer o que quer é Santo Antônio. O secretário de esporte Santo Antônio precisa vir aqui. O secretário, a comunidade, levar o secretário a partir daí e buscar. Você tem representantes na Câmara, na Assembleia, tem representantes na Câmara, no Congresso Nacional, então tem que buscar. E somar esforços a partir do município. A célula é o município, a ponte de partida é o município, é preciso que se organize. Agora, se não tem uma formulação do ponto de vista do município, não adianta ficar cobrando porque não chega e não vai chegar. É preciso que se organizem, que apresentem projetos consistentes e com certeza o recurso chega. Por sinal, falando de Sudesme, tem um projeto lá em São Antônio de Jesus, a Decoarte, que é bem servido pela Sudesme. Sem dúvida, está lá. O Hamilton é um batalhador, entendeu? É um cara que está sempre com a gente, mostrando a necessidade. Então, por isso, se Hamilton vai e faz, outros podem fazer, entendeu? A prefeitura, através do seu secretário municipal, pode muito bem estruturar projetos e levar, que se vai buscar apoio para esses eventos. O Conselho Municipal de Esporte de Santo Antônio de Jesus, que eu soube até que existe, eu tive há 2 anos lá, fiz uma palestra, soube que o Conselho existe, bota o Conselho para funcionar, o Conselho é a sociedade civil organizada, bota o Conselho para funcionar e bota para cobrar. A função é essa, é cobrar. Hoje, a realidade do país, hoje ou nós nos organizamos, entendeu? Ou então nós vamos ficar aí a ver na vida e não adianta ficar lamentando, nem criticando que não recebe apoio, que não vai, porque vai continuar no mesmo. É preciso que faça alguma coisa para que se tenha apoio. Professor Ney Santos, qual foi a última reunião que a Sudesme fez com o secretário de esporte aqui dentro de Salvador? O senhor lembra? Não, eu não me lembro de ter tido algum encontro com o que eu tive. Eu, pelo menos, o último contato com o secretário foi há cerca de 3 anos. Nós fizemos uma Copa 2 de julho e tivemos um apoio, uma parceria da prefeitura. Depois disso, não tive mais nenhuma ação que eu me lembro. Pode até ter estado com o diretor, que nem sempre as pessoas que estão com o diretor da Sudesme, às vezes eu tenho, apesar de eu estar na assessoria técnica, mas não tenho conhecimento. E com o Hamilton do Adequarte? Hamilton quase que semanalmente está lá pedindo. Hamilton é um pidão, Hamilton é um cidadão que eu tenho um carinho muito grande, porque ele defende o município dele. Aquele é um representante legal do município. Hamilton é aquele cara que está sempre lá batalhando, não é para ele não, é batalhando para o município. E geralmente ele fala na região também. Então ele não pensa só em Santo Antônio. É uma liderança comunitária que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e atenção pelo que ele faz em prol do povo dele. E o professor Nilton Santos, nossa amiga Kátia Regina, o senhor lembra dessas duas figuras? O Nilton foi Kátia, foram do atletismo, na época em que eu coordenava a corrida de rua, cheguei à presidência da federação. São pessoas que eu tenho um carinho muito grande, que levaram o nome de Santo Antônio, entendeu? Milton hoje voltou para o município, se der a oportunidade dele trabalhar, tem uma pessoa extremamente competente. Espero que dê em condição dele desenvolver o trabalho dele. Competência ele tem. Professor, muito obrigado. Entendeu o microfone da Rádio Clube, programa Show de Bola em parceria da Globo Fett Esporte. Obrigado a vocês e sempre que precisar nós vamos estar à inteira disposição. O esporte a gente faz assim e vocês da imprensa são de uma responsabilidade muito grande, porque o sucesso de qualquer projeto, de qualquer empreendimento está em vocês. Se vocês divulgarem, vocês é quem fazem chegar o mais longe possível. Então nós temos que estar andando de braços, de par e passo com vocês da imprensa. Muito obrigado. Nós estamos aqui com o Ricardo Maracajá, aqui no Fórum Desportivo, dentro de Salvador, e ele vai falar um pouco do Bahia, se ele pretende ser presidente do Bahia. Ricardo, boa noite, Rádio Clube Santo Antônio de Jesus. Boa noite, pessoal de Santo Antônio de Jesus, Nação Tricolor. Eu sou o Ricardo Maracajá, sou conselheiro do Esporte Clube Bahia, sou neto do ex-presidente Paulo Maracajá e do ex-presidente Benedito Borges. Meus 2 avós foram presidentes do Bahia, em ambos os títulos, inclusive, meu avô em 88, Maracajá, e Benedito Borges em 59. Sobre candidatura, nosso grupo ainda não definiu se vai lançar candidatura ou não, e se lançar candidatura existem nomes no grupo, inclusive o meu é uma possibilidade sim, mas não tem nada certo ainda. Mas você sabe que a eleição do Bahia é em 2017, final de 2017, e se o grupo indicar como você para ser pré-candidato à presidência do Bahia, qual é a resposta para o grupo, para os torcedores do Bahia? Se a definição do grupo for pelo meu nome, eu topo esse desafio sim, e a gente vai com força para a eleição.
mas depende muito do que o grupo decidir. A gente primeiro vai decidir se vai ter candidato ou não, depende do sistema de eleição. O Estatuto do Bahia deve mudar agora e deve adotar o modelo de 2 turnos. Então é muito provável que no modelo de 2 turnos nosso grupo lance um candidato e existe sim a possibilidade que seja eu, e se for o caso, se o grupo quiser que seja eu e me pedir isso, eu topo sim o desafio. O que é que o Bahia está precisando hoje? Não está no seu nome, você não é o presidente, mas o que é que o Bahia, a necessidade do Esporte Clube Bahia hoje para os torcedores? O Bahia hoje precisa trazer o torcedor de volta para o estádio e o torcedor de volta para dentro do clube. O Bahia hoje ele está afastando o torcedor dele. Eu não consigo compreender como é que o Bahia bota somente 5 mil pessoas no estádio de futebol. Porque eu vivi, nasci e cresci vendo o Bahia jogar com 40 mil pessoas em jogos medíocres, em jogos que o Bahia jogava com times minúsculos. E o Bahia jogava com 40 mil pessoas assistindo e vibrando o tempo todo. E hoje a gente tem uma torcida estranha, que são pessoas que geralmente nem iam tanto ao estádio, que agora estão lá, que não é nenhum problema. Eu quero que eles que compareçam também, mas eu quero que o torcedor volte ao estádio de futebol. O que acontece é que a gente tem um plano de sócio que limita o torcedor. A gente tem um plano de sócio de somente R$40, quando a gente deveria ter vários tipos de plano de sócio escalonados. A gente tem propostas no sentido de que tem propostas de R$20, de R$40, R$60, R$80, R$100. São propostas que atingem todo o torcedor do Bahia, porque qualquer torcedor do Bahia que tiver condição de pagar 20, vai pagar 20. O que tiver condição de pagar 100, ele vai pagar 100. O torcedor do Bahia tem que voltar a viver o Bahia. Eu não consigo compreender como é que o Bahia não faz uma visita guiada ao Fazendão, por exemplo. Qualquer criança quer conhecer onde o seu clube de futebol funciona, os jogadores estão lá. A gente sabe, eu já fui criança pro Fazendão, aquilo ali pra mim me encantava. A gente sabe que o Fazendão tem vários problemas de estrutura, mas para aquilo, para uma criança, é um negócio fora de comum, é um negócio de cinema. Eu quero ir pro Fazendão, eu quero levar uma criança lá, eu quero levar meu sobrinho lá, quero levar meu primo lá, e não posso, porque não existe essa possibilidade. O Bahia não dá a possibilidade do torcedor ir ao Fazendão, do torcedor viver o Bahia. E o Bahia tem que permitir que o torcedor faça isso. Não adianta o Bahia anunciar um plano de sócio e ficar fazendo divulgação sem realmente ir buscar o torcedor. O torcedor do Bahia, ele só vai pro Bahia quando o Bahia chega junto dele. Então, por exemplo, o Bahia tem sócio em Cajazeiras? Muito pouco. Mas se o Bahia fizer um evento em Cajazeiras, o Bahia não vai fazer novos sócios? Vai. Por que não faz um evento em Cajazeiras? Não faz um evento no Castelo Branco? Por que não faz um evento em Santo Antônio de Jesus? Por que não faz um evento dentro das cidades para poder agregar o plano de sócios? Não vai conseguir agregar se não for até o torcedor. Então, por exemplo, nós estamos em Santo Antônio de Jesus. Por que não leva Marcelo Lomba em Santo Antônio de Jesus, que é um ídolo da torcida? Leva os jogadores lá, pô, chama o torcedor do Bahia, vem aqui conhecer, venha conversar com o presidente, venha conversar com o diretor, venha conversar com os jogadores do Bahia. Então o Bahia tem que permitir isso, que o torcedor volte a viver o Bahia. Você sabe que chegou para o Esporte Clube Bahia um homem que estava no Internacional há mais de 20 anos comandando o marketing do Internacional e veio para o Bahia. Não está acontecendo o que o torcedor esperava, o que o presidente do Bahia esperava para fazer com o Bahia? Com certeza não está acontecendo o que o torcedor do Bahia esperava. O diretor Avancini é um diretor muito competente, fez um grande trabalho no Internacional, mas ele entrou junto a um grupo político que controla hoje o Bahia e que tinha um determinado plano de poder e gestão ao clube que determinava o plano de sócios dessa forma. Então ele adaptou da forma que pôde, não sei, não agregou, não funcionou. Não acho que você deva contratar um diretor de tão caro, porque a gente sabe que Avancini, pelo currículo dele, é um diretor que não sai barato para o clube. Então, ele deve ter carta branca para trabalhar. Ou então, se ele não estiver trabalhando com carta branca, ele está fazendo errado. Porque o fato é que o torcedor está sendo afastado do Bahia. Então, o plano de sócio não agrada. O marketing do Bahia, funciona de forma meira, na linguagem bem popular, porque a gente viajar para os Estados Unidos para tomar uma surra de 6-1 de um time desconhecido que tem 3 anos de fundado, não existe. Então, eu acho que a Avancini poderia sim fazer um bom trabalho, mas eu não sei até que ponto é permitido que ele faça isso, ou até que ponto ele não conseguiu agregar as vontades do grupo político que ele trabalha hoje, do que ele realmente acha que deveria ser. Ele tem que conhecer mais a história do Bahia, tem que conhecer o que é o Bahia, o que é o torcedor do Bahia. O Bahia tem que lembrar que tem história. O Bahia não surgiu somente pós-intervenção, não surgiu somente com democracia. O Bahia foi campeão em 88 e 59, e a gente tem que lembrar disso tudo. O Bahia tem uma história muito bonita e tem que ser sempre lembrada, e eu acredito que ele não aprendeu o que é isso ainda, porque o torcedor do Bahia não se sente mais Bahia, não consegue mais viver o Bahia, e o torcedor do Bahia precisa disso. Revele mais uma vez para os ouvintes da Rádio Clube quem é a sua pessoa e quem são os seus avós. Eu sou Ricardo Borges de Maracajá. Meu avô, Benedito Borges, era o vice-presidente, chefe de delegação e diretor de futebol em 1959 e foi presidente em exercício durante 1 ano e meio. Ele foi presidente, inclusive, no período do título de 59. Foi ele que foi com o Bahia fazer o jogo no Maracanã contra o Santos. Quando o Osório, em época, era presidente da Câmara de Vereadores, estava na votação da Câmara, não foi. E meu outro avô, Paulo Virgílio Maracajá Pereira, que grande parte da torcida, para não dizer toda a torcida do Bahia conhece, foi o presidente campeão brasileiro de 1988. Então eu tenho no meu sangue as 2 estrelas do clube
e espero poder ajudar o clube no máximo que eu puder sempre. Ricardo, você foi eleito em 2017. Qual é a primeira coisa que você vai fazer para o Esporte Clube Bahia, principalmente para os torcedores? Primeiro a gente tem que traçar um planejamento estratégico para o clube. Hoje o clube não tem um planejamento estratégico e a gente tem que focar no planejamento estratégico de forma que o clube se prepare para curto, médio e longo prazo. A gente não pode pensar o Bahia só hoje, a gente tem que pensar no amanhã, no depois de amanhã e daqui a alguns anos. O Bahia não pode ser limitado somente ao agora. Então a gente tem que traçar esse planejamento para todos os setores do clube, principalmente o quê? O choque de gestão onde? No plano de sócio. Um choque de gestão no futebol, porque o futebol do clube não funciona, não está sendo adequado. Não adianta a gente dizer que eu tenho um setor que lá analisa estatística, não sei o quê, e a gente não vê isso em concreto. Eu não vejo jogadores serem contratados. Eu quero ver jogador de qualidade no Esporte Clube Bahia. O Bahia hoje tem uma zaga que está do mesmo jeito desde novembro. Se o planejamento começou em novembro, quando foi eliminado no jogo do Santa Cruz e ABC, porque o Bahia não conseguiu trazer um zagueiro de lá para cá? Só trouxe agora o Lucas Fonseca, que ele é um zagueiro bom, para a Série B é muito bom. Mas a gente continua com falhas na zaga. Eu preciso de pelo menos mais 2 zagueiros, um para jogar do lado dele e outro na reserva. Eu não tenho isso hoje. Então o Bahia, se eu chegasse numa gestão no clube, eu ia fazer um choque de gestão no sentido de alterar plano de sócio, alterar a formatação do futebol do clube e principalmente mudar o setor de comunicação e marketing, porque eles estão fugindo da linha do torcedor do Bahia. O Bahia está se tornando um clube elitista. O Bahia tem que trazer de volta o povão, que é a cultura do torcedor. O torcedor do Bahia é povão. O povo torce pro Bahia, o povo gosta do Bahia, o povo gosta de chegar na rua e dizer eu sou Bahia. O torcedor do Bahia vibra em ver um torcedor com a camisa do Bahia e gosta de gritar, bora Bahia, minha porra. Porque o torcedor do Bahia vive disso, vive da paixão que tem pelo clube. Se o Bahia não conseguir trazer o torcedor de volta, o Bahia vai acabar, porque o Bahia é de sua torcida. Então, meu choque de gestão seria no sentido de trazer de volta a torcida, seja pelo plano de sócio, seja pelo marketing, pela comunicação e principalmente pelo futebol, que é o carro-chefe do clube. Não adianta a gente fazer um clube de marketing. Isso aqui é um clube de futebol e precisa de resultados em campo. E é isso que eu faria. E o pessoal do Recôncavo reclama muito que sai da sua cidade, São Antônio de Jesus, Cruz das Almas e outras cidades circunvizinhas para assistir o jogo do Bahia na Fonte Nova, mas não tem condições de comprar o ingresso na sua própria cidade. O que acontece? O Bahia hoje faz poucos eventos com embaixadas, não valoriza a embaixada da forma adequada. Quando faz evento na embaixada, a embaixada paga os custos disso. A gente sabe que São Antônio de Jesus já teve evento e o evento foi pago pelo pessoal da embaixada. O torcedor do Bahia está arcando com custo. O Bahia é um clube com orçamento absurdo, não pode gastar 10, 12 mil reais para fazer um evento em SAG, um evento para levar os torcedores, levar jogador de futebol. É uma coisa muito simples, pô. Ele tem que valorizar o torcedor do interior também. O torcedor do Bahia ficou pensando, vamos internacionalizar a marca. Antes de internacionalizar, a gente tem que interiorizar. Tem que pegar o pessoal aqui do Recôncavo, tem que chegar aqui nas cidades próximas, a gente tem que chegar no torcedor na Bahia, porque a gente primeiro domina a Bahia, para depois dominar o Nordeste, e se puder dominar o Brasil, e aí depois o mundo. Porque o caminho é esse, a gente cresce de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, a gente precisa o quê? Por exemplo, na minha ideia, era a embaixada ser usada como ponto de apoio do clube. A embaixada não vai ser controlada pelo clube, é feita pelos torcedores. Os torcedores têm o livre-arbítrio, mas podem se associar ao clube e ajudar o clube na venda de ingressos, na compra de ingressos. Não precisa necessariamente eu mandar um funcionário do Bahia, alguma coisa do tipo, mas eu permito que a embaixada faça uma venda de ingresso e a pessoa saca o ingresso impresso, só chegue na hora lá no estádio e entre. Ou então que ela tenha um guichê exclusivo para o torcedor que vem do interior, que chegue lá e só faça pegar seu ingresso, que ele já tenha pago antecipadamente. Então, o Bahia tem mecanismos de ajudar, de auxiliar e de dar benefícios ao torcedor, só que não quer pôr em prática. Ricardo, muito obrigado. Atendeu o microfone da Rádio Clube, programa Show de Bola em parceria da Globo Fett Esporte. Obrigado a você, um prazer sempre falar com vocês. Um abraço a todo o pessoal de Santo Antônio. Boa noite e até a próxima, nação. Estou aqui com o secretário de Trabalho e Esporte, aqui no fórum, que vai dar uma palavrinha para a gente, para falar como é que anda o esporte dentro de Salvador. Secretário, boa noite. Boa noite, Chiquito. Boa noite, ouvintes da Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus. É um prazer muito grande estar falando com vocês sobre um tema tão importante aí que é o esporte. Um grande abraço a todos vocês. Secretário, nosso esporte de São Antônio de Jesus, como é que possamos fazer uma parceria para o esporte de São Antônio de Jesus começar a funcionar? Olha, nós estamos à inteira disposição para fazer essa parceria nos mais diversos projetos que a Secretaria tem. E evidentemente que estamos hoje enfrentando uma situação de dificuldade no que diz respeito ao orçamento, mas nós temos todo interesse em trabalhar em parceria, de uma forma transversal, com outras secretarias, com as prefeituras, com outras instituições, para que a gente possa cada vez mais estimular o esporte como fator de inclusão social e desenvolvimento humano. E o esporte no interior precisa desse estímulo cada vez mais, e nós estamos à inteira disposição no que pese as dificuldades orçamentárias que estamos enfrentando hoje, agravado com a forte crise política que vivemos no país.
Secretário, o nome do nosso secretário de esporte dentro de São Antônio de Jesus se chama Murilo Miranda. O senhor já teve algum contato, alguma reunião com o secretário de São Antônio de Jesus? Murilo Miranda, nós já tivemos alguns contatos com ele. Tivemos lá em uma ação de uma associação, a Decoarte, onde a Secretaria de Trabalho e Esporte, através da SUDESB, tem uma parceria, né? E estivemos lá nas competições esportivas, né? Na final de algumas modalidades esportivas, e tivemos a oportunidade de trocar ideias, seja com a associação, com a Decoarte, seja com os esportistas lá da região e com o próprio secretário. É importante o secretário de Salvador, junto com o secretário de São Antônio de Jesus, junto com o poder público, fazer uma reunião urgente para São Antônio de Jesus, porque o esporte de São Antônio de Jesus hoje pede socorro. Essa situação é uma situação geral, uma dificuldade muito grande do ponto de vista de recursos, mas nós estamos buscando, na medida do possível, com muita criatividade, estimular o esporte com o fator de inclusão social. Então estamos de portas abertas lá para discutir e para que a gente possa buscar soluções para o estímulo ao esporte na cidade de Santo Antônio de Jesus e região. Conversando com o secretário de Estado, importante o que o senhor falou, a SUDESB fazendo a parceria com os Jogos da Amizade do Recôncavo, levando não só o uniforme, mas tudo que precisa para acontecer esses Jogos da Amizade que vai acontecer no nosso Recôncavo. Nós temos feito, na medida do possível, estimulado e apoiado várias competições, né, e vamos continuar fazendo isso cada vez mais, evidentemente que de acordo com a nossa capacidade, né, orçamentária, que hoje está bastante limitada, como eu falei, em função da forte crise política e que tem interferido na economia e, portanto, prejudicado aí as ações na área do esporte e em outras áreas. Secretário, muito obrigado. Tem o microfone da Rádio Clube, do programa Show de Bola, em parceria da Globo Fest Esporte. Eu também agradeço, estou à disposição. Um grande abraço aí a toda a população de Santo Antônio e região. Estamos aqui com o Avancini, o homem do marketing do Bahia, que veio direto do Internacional para deixar o Bahia como está, nessa alegria. Avancini, boa noite, Rádio Clube São Antônio de Jesus. Boa noite, um grande prazer estar com vocês, aos todos os tricolores, um grande abraço e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Esse fórum belíssimo que está acontecendo hoje em Salvador é muito importante, não só para os desportistas, mas para o Esporte Clube Bahia. Sem dúvida, eu acho que é uma oportunidade de trocar experiência, não só no setor do futebol, mas em todas as modalidades esportivas, né? A oportunidade também da gente falar um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia, em clubes como o Bahia, como o Verardi aqui com o Vitória, enfim, trazer um pouco dessa leitura de quem está do outro lado e também transmitir conhecimento. Então eu acho que está todo mundo de parabéns aqui, a Faculdade 2 de Julho, por estar organizando essa pós-graduação. Até eu fui professor aqui, o primeiro módulo foi feito comigo lá quase 2 anos atrás, e eu fico muito feliz que a turma está chegando ao final e essa plateia aí recheada, com bastante gente e muita curiosidade, né? Avancini, todos os Recôncavo perguntam, o Recôncavo todo pergunta. Temos um balcão de ingressos que vendemos todos os eventos do Recôncavo. O que é que está faltando para os ingressos do Bahia e do Vitória vendendo no Recôncavo? Olha, o que falta é a cultura, né? A gente quebrar alguns paradigmas, né? Eu tenho aprendido nesse tempo que eu estou aqui que o futebol da Bahia se fez muito em cima da capital, até porque as duas maiores forças estão na capital, né? Os estádios aqui, na época, a Fonte Nova, a antiga, ela acolhia dentro daquele padrão da época, sendo o estádio modelo, e a própria dificuldade do interior, que não é só da Bahia, mas de todo o interior do Brasil, de você ter grandes arenas, grandes estádios. Eu acho que aos poucos, né, a gente vai chegar lá, né, vai conseguir expandir e principalmente fortalecer o futebol do interior, porque para nós, como Bahia, é importantíssimo. Nós não podemos ter como essa situação hoje, que eu tenho marcas de clubes do Rio e São Paulo, em lugares do interior da Bahia, sendo muito mais admiradas, muito mais amadas do que a própria marca do Bahia. Então isso é um trabalho que tem que ser quebrado, tem que ser feito e precisa de tempo e de investimento. A Mancini, que conhece o futebol não só da Bahia, mas do mundo, a Mancini já viu falar do futebol de dentro de São Antônio de Jesus? Não. Só conheço a cidade pelo nome, né? Eu ainda não tive a possibilidade de conhecer todo o interior da Bahia, é um estado muito grande, é 3 vezes o tamanho do Rio Grande do Sul, né? Aqui qualquer coisa para vocês, a gente fala de um mínimo de 500 quilômetros, 600 quilômetros de distância,
né? Então o Bahia tem consumido muita atividade. Estamos reconstruindo um clube com uma história tão bonita como a do Bahia, né? Nesse 1 ano e 1 mês de trabalho. Então ainda não tive a possibilidade de visitar, mas não vai faltar oportunidade na festa São João, né? Para a gente fechar nossa matéria, o Mancini já trabalhou em futebol amador? Não trabalhei no futebol amador, jogava quando garoto, futebol colegial, campeonato estudantil, mas na realidade já no internacional, que é onde foram 20 anos, né, acabei convivendo com as equipes amadoras, mas é um conceito um pouco diferente do que você está me falando, que é o futebol, aquele lá da turma do bairro, né, da turma do colégio, da universidade, que forma a sua equipe e vai disputar os citadinos. Porto Alegre nos anos 60, 70, ela teve uma liga muito forte de futebol amador, que infelizmente pelo crescimento da cidade, o término dos campos de futebol amador, em função das novas obras, eu acho que isso de alguma maneira vem prejudicando muito a formação do futebol, porque era nesses lugares onde os grandes clubes se abasteciam, né? Iam buscar seus talentos. Meu pai foi jogador lá no sul a gente chama de várzea, né? Campeonato de várzea. Meu pai foi jogador de futebol de várzea nos anos 40, 50, e ele contava as suas histórias, né, de grandes craques que acabaram indo para Grêmio, Inter, para Cruzeiro, que era um time que existia no Rio Grande do Sul, Renner, que tinha Enio Andrade, né, um clube que não existe mais, foi campeão em 54 no Rio Grande do Sul, vieram justamente dos campeonatos de amadores, dos campeonatos de várzea, como a gente chama lá no Rio Grande do Sul. É uma pena, mas é o crescimento da cidade, né? Hoje, para você ter um campo aí do tamanho para disputar uma competição, ele é complicado, né? O espaço urbano é caro e então, né, a gente está cada vez mais indo para o esporte, para o futebol indoor, né? O futebol 7, o futebol de salão, e mudou o conceito, né? Hoje, os garotos, para chegar num clube como o Bahia, como o Vitória, eles têm que ter passado pelo futebol de salão, coisa que na minha época não. Você ia para a várzea, ia para o campo e se tivesse um pouco de talento já ia embora encarreirar num clube profissional. Hoje, se dos 5 aos 10 você não passar pelo futebol de salão, dificilmente você vai ter chance numa equipe profissional, qualquer uma do Brasil, né? Hoje é um pré-requisito. Mancini, o marketing do Bahia, Rádio Clube agradece atender nossos microfones aqui nesse Fórum Esportivo dentro de Salvador. Não, eu que agradeço o carinho de vocês, a presença, né, por estar prestigiando esse evento, o trabalho tão bonito desenvolvido aqui pelo professor Wilson, né, aos meus alunos que estão se formando aí nos próximos 30, 40 dias. Foi 1 ano e meio de muito trabalho, de muita dureza, mas eu acho que todos nós saímos recompensados aí, né, com uma troca de experiência, com um novo conhecimento e uma visão de um novo esporte, né? Eu acho que não é só no futebol. Eu acho que o mundo hoje, ele mudou a maneira de ver futebol e as pessoas têm que entender. Hoje, futebol, o esporte, hoje ele é um negócio, né? E aquela fase do romantismo, dos anos, eu estava vendo aqui no intervalo, passando cenas do Canal 100, né? Essa parte romântica do futebol, infelizmente, não tem mais, né? Ela acabou. Então, eu acho que esses cursos são a oportunidade do pessoal se estudar, aprender e ver como é que as coisas funcionam, e que às vezes o romantismo lá dos anos 70, anos 60, ele ficou no passado, não tem como repetir.